Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse vídeo no meu canal, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreve, que é bem importante, tá? Você tá recebendo os materiais, sendo notificado sobre novos vídeos, tá bom? Que sempre vou estar colocando aqui nesse canal, certo? Hoje nós vamos conversar sobre o papel do RH nas organizações contemporâneas, tá bom? Que ela possui uma diferença muito grande entre o antes e o depois, certo? Elas são bastante antagônicas, tá bom? Então existe uma diferença muito grande. Só o que acontece é o seguinte, no meu ponto de vista, infelizmente, certo? Muitas organizações apropriam a mão de obra, apropriam serviço de RH para em uma divisão muito mal feita, né? E você, como profissional, precisa se posicionar, tá bom? Então, o que vai te trazer, te oferecer um diferencial na sua carreira é o seu posicionamento, a forma que você se posiciona, toma decisões em relação a determinados aspectos. E nessa questão do papel do RH, você precisa tomar uma decisão, porque dentro do mercado existem algo que as organizações fazem que não é correto. Então, o que é isso? Muitas empresas elas utilizam o RH, certo? Não vai ficar aqui bonitinho porque mas a gente vai conversando. Elas utilizam o RH e o departamento pessoal com a mesma função, sabe? O mesmo indivíduo faz as duas funções, exercem essas duas atividades de forma simultânea. Isso é completamente errado, tá bom? Porque aqui no RH a gente tem um RH que ela é destinada a cuidar das pessoas, do clima, da cultura, dos talentos. Aqui o departamento pessoal ele já tem como sua função lidar com a parte burocrática, ou seja, com a folha de pagamento, com o contato com o colaborador para explicar suas férias, sua rescisão, sua admissão. E assim, o RH estratégico, o RH nas empresas contemporâneas, ela é o RH em si, certo? Ela é o RH, deixa eu colocar aqui, ela é o RH que cuida das. Deixa eu diminuir esse tamanho aqui. Ela é RH que cuida das pessoas, certo? Ela é o RH que monta. Ela é o RH que cuida das pessoas. Ela é o RH que elabora o processo de RS, ou seja, o processo de recrutamento e seleção estratégico. O RH das empresas contemporâneas é o RH que alinha o clima e cultura organizacional, certo? Porque lá na teoria da administração, né? Não sei se você já estudou sobre o assunto, mas à frente eu coloco alguns vídeos sobre o assunto. Existe justamente uma evolução. Né? Isso a gente tem lá no início a teoria clássica, a teoria científica, onde era algo mais mecanizado. Então, o foco era na produtividade, no que o colaborador podia entregar como mão de obra para que o produto final fosse entregue, não importando o seu sentimento, não importando o seu envolvimento ou a sua motivação. Então, com os estudos, com as evoluções, as melhorias, foi surgindo a teoria das relações humanas e aí por diante, onde a teoria das relações humanas ela chega justamente para cuidar, ter uma visão sobre esse aspecto da visão em relação ao colaborador e à empresa como indivíduos que trabalham de forma mútua em relação ao objetivo, certo? Então, assim, você precisa se posicionar em relação ao seguinte: na sua empresa você tem o RH e o DP que faz uma pessoa que faz a mesma função, ou então a empresa não possui esses setores bem definidos e bem separadas pelo exercício das funções, então essa empresa pode ter toda a certeza que ela tem problema no clima, ela tem problema na cultura, ela tem problema no relacionamento interpessoal, no relacionamento entre os colaboradores. Ela não consegue ter uma cultura e seus valores bem definidos. Isso gera conflitos, isso gera problemas. E você ou a empresa tendo ciência ou não, isso causa impacto lá no cliente, certo? Então, assim,
Então aqui você tem que posicionar no seguinte, tem que fazer uma escolha, certo? A escolha de ser um indivíduo, de ser um profissional estratégico, que sabe muito bem dividir as funções, determinar o que cada indivíduo vai fazer para um bem estratégico e desenvolvimento das suas funções, tá bom? Então, opte, certo? Faça o pitch por ser estratégico e seguir esse caminho, tá bom? Então, professor, mas lá onde eu trabalho, é o RH e o DP que faz as duas coisas e o RH nem funciona, porque ela tá tão ocupada com o departamento pessoal em fazer a folha de pagamento que ela nem consegue fazer o RH. Pois essa empresa tem um problema, tá bom? Eu não vou dizer aqui de forma irresponsável para você chegar e propor algum tipo de melhoria, tá? Mas você tem que, com olhar estratégico, verificar se é possível de pouquinho, de forma estratégica, elaborar uma mudança, elaborar um plano de ação, para que você possa propor esse tipo de melhoria que vai causar impacto positivo em toda a organização, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.